Olá a todos e a todas. O objetivo dessa unidade é apresentar as principais ideias que os representantes da teoria da dependência lançaram sobre o desenvolvimento e subdesenvolvimento. Vamos mostrar que, apesar de sua estreita ligação com o pensamento da CEPAL, as vertentes que se formaram dentro dos grupos dos dependentistas se aproveitaram de embasamentos teóricos adicionais para ampliar a complexidade de suas análises do fenômeno da falta de desenvolvimento nos países da América Latina. Vamos ilustrar esse processo para as duas linhas que caracterizam a dependência: a vertente marxista e a vertente nacional reformista. Os principais conceitos que integram o pensamento dependista são dependência, desenvolvimento do subdesenvolvimento, heterogeneidade estrutural, surplus ou excedente econômico e violência estrutural. A teoria da dependência não pode ser considerada uma teoria no sentido clássico da ciência. Não há um arcabouço conceitual único. A ideia de uma comunidade epistêmica que se debruça sobre o mesmo problema de forma interdisciplinar e com referências teóricas e ideológicas distintas descreve melhor os fatos. O pensamento dependentista, ou o dependentismo, pode ser caracterizado pela sua abordagem orientada em um questionamento comum. O problema sobre quais os dependentistas se identificaram dizia respeito ao desafio de elaborar análises capazes de explicar uma situação socioeconômica comum aos países latino-americanos, que é a sua falta de desenvolvimento. Apesar de sua longa história de independência política e os diversos esforços dos governos desenvolvimentistas em promover o desenvolvimento dos seus países. Antes de adentrar nas origens e nas ideias das diferentes vertentes que se formaram sob o rótulo da dependência, colocarei os enunciados que formam a centralidade do pensamento dependentista e que estão presentes em todas as suas linhas. Conforme mencionado já, a inquietação que reúne os dependentistas é a busca por uma explicação pelo fracasso do desenvolvimento na América Latina, apesar de condições favoráveis. O objetivo era desvendar a relação que existe entre fatores sociais e políticos e desenvolvimento econômico. As respostas que surgem dentro da comunidade epistêmica podem ser resumidas em 4 pontos principais. O subdesenvolvimento não é um estágio anterior ao desenvolvimento. O subdesenvolvimento e o desenvolvimento existem como dois lados que mantêm uma relação funcional dentro de um processo histórico da formação do capitalismo. Os motivos do subdesenvolvimento são externos. No entanto, as relações externas se refletem em estruturas sociais específicas dentro das sociedades periféricas. A superação do subdesenvolvimento necessita a superação dessas estruturas externas. O entendimento sobre dependência converge na afirmação que ela é uma situação histórica, resultado de constelações nacionais e internacionais específicas. Com esse posicionamento foi marcada uma oposição
tanto a teoria da modernização quanto as posições dos partidos comunistas da América Latina, que, por sua vez, analisaram as estruturas sociais como sistemas feudais, que carecem ainda de uma revolução burguesa para sua superação. Antes de apresentar de forma mais detalhada os conceitos fundantes das duas vertentes, quero falar um pouco sobre o contexto histórico da formação dessas ideias. Vale lembrar que a reflexão sobre a condição da América Latina na economia mundial não foi algo inédito. O movimento literário do modernismo hispano-americano, que surge entre os anos de 1870 a 1990, já reclamava do fato que a independência é somente formal. É incompleto devido à grande influência e importância de empresas britânicas ou norte-americanos que controlam os setores mais dinâmicos da região. As tentativas dos principais países da América Latina de buscar o seu desenvolvimento por meio de uma política que teve na industrialização, através da substituição das importações, um dos seus principais instrumentos, mostraram no início dos anos de 1960 o seu esgotamento. Ao mesmo tempo, apontou o caráter excludente desse modelo, o que resultou em críticas cada vez mais contundentes, articuladas por movimentos sociais. As respostas que os estados desenvolvimentistas adotaram para enfrentar a oposição foi a sua perseguição e seu extermínio através de governos militares. Primeiro no Brasil, em 1964, 2 anos depois na Argentina. Chile adotou, pelo menos nos anos de 1960, um caminho diferente. No governo de Eduardo Frei Montalva, de 1964 a 1970, foi implementado, além de uma reforma agrária, uma reforma do sistema educacional com uma modernização das universidades, dando-lhes mais autonomia. Dessa maneira, Santiago do Chile se consolidou ainda mais como centro da cooperação internacional e refúgio para os intelectuais que tiveram que sair dos seus países. Lembramos que a sede da CEPAL fica nessa cidade. Dessa maneira, as instituições de pesquisa e de ensino da capital chilena forneceram o suporte material e financeiro para um grupo de cerca de 30 cientistas sociais que podem ser considerados os dependentistas. As instituições que formaram o berçário do pensamento dependentista foram a CEPAL, a Universidade de Chile, a Universidade Católica e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Na CEPAL, Furtado, que dirigiu o Instituto Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social, abriu as portas para 2 grupos. Um dos grupos teve entre os seus integrantes Oswaldo Zunkel, Pedro Paz e Otávio Rodrigues, e atuou na direção de pesquisa de desenvolvimento econômico. No livro El Subdesarrollo y la Teoría del Desarrollo, publicado em 1970, eles apresentam as suas reflexões sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento e indicam as suas diferenças com crescimento e desenvolvimento. Do grupo ligado à divisão de desenvolvimento social, faziam parte Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto. Cardoso tinha como base teórica Marx e Weber, e Faleto
foi historiador de formação com um pensamento influenciado por Antônio Gramsci. Ambos se concentraram na manifestação do poder econômico como dominação política e social. Para isso, analisaram as relações entre Estado, classes sociais e estrutura produtiva em momentos históricos distintos, com o objetivo de identificar formas diferentes de dependência. No Centro de Estudos Socioeconômicos, um instituto de pesquisa da Universidade de Chile, se fixaram vários docentes que tinham atuado na criação e formação da UNB, entre outros, o Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bamberra, Emir Sada e André Gunda Frank. O grupo formou um projeto de pesquisa sobre as relações de dependência na América Latina. Eles eram, na sua maioria, marxistas heterodoxos que se diferenciaram das posições da CEPAL e dos partidos comunistas. Na Universidade Católica, no Centro de Estudos da Realidade Nacional, Franz Hinkel-Lammert liderava um grupo que se concentrou nos fatores ideológicos da dependência, sobretudo nas estruturas que caracterizavam um imperialismo cultural. Embora vinculado ao pensamento marxista, o grupo enfatizava uma certa autonomia da superestrutura em relação à base material. A discussão sobre a dependência não teria surgido sem a CEPAL, que além do espaço organizacional forneceu as ideias básicas que os dependentistas aprofundaram e mesclaram com outras fontes teóricas. A CEPAL questionou a afirmação da economia neoclássica sobre as vantagens da participação no comércio internacional. Ela identificou nas relações comerciais entre centro e periferia um dos motivos para a falta de desenvolvimento das economias periféricas. A forma mais comum de denominar as linhas de pensamento dependentista é através da distinção entre a vertente marxista e a vertente reformista ou nacionalista. A primeira tem no marxismo heterodoxo e a segunda no estruturalismo da CEPAL o seu ponto de partida. Além dessas vertentes principais, há autores que se aproveitaram das ideias básicas da dependência e a usaram para a análise de realidades sociais fora da América Latina. Nesse contexto, destacam-se as análises sobre as economias nos países do Caribe e no leste da África. Infelizmente, não vamos ter espaço nessa apresentação para aprofundar a abordagem dessas linhas fora da América Latina. Conheceremos as matrizes que orientaram as linhas. Vamos nos aprofundar sobretudo nas fontes que alimentaram a vertente marxista, haja vista que a penúltima unidade ficou dedicada ao pensamento da CEPAL. Autores neomarxistas associaram a argumentação de Prebisch à teoria do imperialismo de Lenin. Eles formaram uma posição que defendeu que os problemas do desenvolvimento dos países periféricos não se explicam por fatores internos, sejam eles de cunho econômico, cultural ou comportamental, mas pela sua inserção no comércio internacional. Dessa maneira, não há como esperar um processo de desenvolvimento nesses países, mas sim um desenvolvimento do subdesenvolvimento. As principais ideias que influenciaram a vertente marxista podem ser identificadas nos pensadores marxistas do imperialismo, sobretudo nos estudos dos marxistas heterodoxos ou neomarxistas, que aprofundaram o conceito clássico do imperialismo da tradição marxista.
Um dos autores que teve uma receptividade grande foi Paul Baran. Paul Baran foi o único economista marxista norte-americano com cátedra nos anos de 1950. Baran nasceu na Rússia e nos anos de 20 a sua família se mudou para Berlim. Na Alemanha ele se forma em economia e em 1933 conclui seu doutorado em Berlim. Ele também fez parte da Escola de Frankfurt. E teve contato com Rudolf Hilferding, que é conhecido pelas suas publicações sobre o capital financeiro. Depois da chegada dos nazis ao poder, ele retorna para Moscou, mas em 1939 se muda para os Estados Unidos. A partir de 1949, ele atuou na Universidade de Stanford. Baran defendeu a tese que a falta de dinâmica nas economias dos países subdesenvolvidos é resultado de uma transferência contínua de excedente econômico dos países do terceiro para os países do primeiro mundo. Outro motivo, na opinião de Baran, é o uso não produtivo do excedente econômico que permanece nos países periféricos. Excedente econômico, o surplus, na definição de Baran, é tudo que não está sendo consumido e pode ser usado como poupança para a formação de capital. O excedente econômico potencial é a diferença entre aquilo que, com os recursos materiais, técnicos e humanos, poderia ser produzido e o consumo necessário da população. Nos países periféricos, os valores referentes a esses excedentes são discrepantes. Em outras palavras, a produção real e a produção possível não coincidem. Há capacidades ociosas e desperdício sistemático na forma de consumo de luxo, trabalho não produtivo, processos de trabalho mal organizados e desemprego. Baran identifica a razão do problema do desenvolvimento não na falta de capital, mas no seu uso inadequado e no impedimento da realização completa da poupança no país, devido à transferência de surplus para os países centrais. Baran lembra que na Europa o capitalismo se formou a partir da decomposição do sistema feudalista. A expansão europeia, na época das grandes descobertas, iniciou uma transferência de surplus para a Europa que impulsionou o capitalismo em formação. Por outro lado, nas áreas colonizadas, a perda do excedente econômico impediu a formação de capital e as estruturas pré-capitalistas se mantiveram. Essa interpretação de Baran, que foi compartilhada por grande parte da esquerda, trouxe para a teoria clássica do imperialismo um novo olhar, substituindo a análise da política expansionista dos países europeus por uma preocupação com as consequências dessa política nos territórios explorados. Através do conceito de surplus, outras formas de transferência de valores, além das perdas geradas pela deterioração dos termos de intercâmbio mencionado por Prebisch, entraram no foco dos pesquisadores. Podemos mencionar, por exemplo, os mecanismos de transferência de lucros, os preços internos praticados pelas empresas transnacionais e as rendas extras pagas às elites nacionais que estavam ligadas à extração de recursos naturais. Os fatores internos que bloqueiam um desenvolvimento econômico são interpretados como consequência de, primeiro, da constelação de exploração entre centro e periferia, que se expressa no consumo de luxo, desperdício de recursos públicos,
para as forças militares ou em construções públicas de ostentação. Segundo, a transferência do surplus da agricultura para a cidade, através das estruturas de comercialização, ou para o exterior. Terceiro, a desnacionalização da economia nacional em função da atuação de empresas transnacionais que requerem investimentos em projetos de infraestrutura com o único objetivo de beneficiar a exportação. Por exemplo, o esquema mina, estrada de ferro, porto. O imperialismo se modernizou e virou neoimperialismo. Essa nova forma de imperialismo não necessita mais de colônias. Ele dispõe de outros meios para se apropriar das riquezas dos países periféricos. Além do mais, ele tem no impedimento da ampliação das ideias socialistas espalhadas pela União Soviética uma segunda motivação e uma forte base para a sua legitimação política. Além das referências neomarxistas, o estruturalismo é outra fonte para os autores da dependência. As posições da CEPAL já foram objetos da nossa penúltima unidade e não serão mais expostos aqui. Apresentarei um autor cuja influência talvez não seja tão conhecida no mundo acadêmico brasileiro. Johan Galtung, norueguês, nascido em Oslo, é sobretudo conhecido pela sua atuação nos estudos de conflitos e violência. No âmbito da discussão sobre dependência, ele ficou notório pelo seu conceito de violência estrutural, que ele desenvolveu no final dos anos de 1960. Violência estrutural descreve o fato que violência pode ser exercida também sem a existência de um ator. Ela pode estar inerente a estruturas sociais ou estruturas políticas. Nas palavras de Galtung, a violência estrutural é o comprometimento evitável das necessidades humanas básicas ou, de maneira mais geral, a vida, que reduz o nível real de satisfação das necessidades abaixo do que é potencialmente possível. Galtung emprega o conceito também para a relação entre os países industrializados e subdesenvolvidos. Ele a define como uma relação estrutural de violência e dominação, que atinge as esferas políticas, econômicas, da defesa e as esferas da cultura e da comunicação. Galtung define o imperialismo como uma conexão entre centro e periferia, caracterizada por interesses comuns entre o centro do centro e do centro das periferias, e interesses não comuns ou divergentes entre a periferia do centro e da periferia. Afinal, os salários mais altos dos trabalhadores nos países centrais têm nos baixos salários dos trabalhadores da periferia um dos seus pilares de sustentação. Dessa maneira, não se pode falar de um conflito entre centro e periferia. Existe uma estrutura de conflito mais complexa, formada por relações internacionais e relações intranacionais. O centro mantém pontos estratégicos nos países periféricos para manter essa constelação. As transações econômicas entre o centro e a periferia
trazem efeitos distintos nos países periféricos e centrais. Lembramos que o centro importa matéria-prima e exporta produtos acabados, enquanto a periferia exporta matéria-prima e importa produtos acabados. Então, nas economias do centro, ocorre o processamento da matéria-prima e, ligado a isso, há uma formação de instituições de pesquisa e ensino técnico e científico para garantir a manutenção de um progresso tecnológico. Por outro lado, a mera exportação de matérias-primas nos países periféricos não é capaz de deslanchar processos de diversificação da estrutura econômica e social. O que resta lá são os buracos das minas esgotadas, por exemplo. Essas estruturas reproduzem as constelações de poder, já que a tecnologia do centro pode ser usada para fins militares, enquanto transformar cana-de-açúcar em tanques é impossível. A interação entre centro e periferia é vertical e não há interação entre os países periféricos. Relações multilaterais existem entre os países industrializados do centro e não entre os países da periferia. Os países centrais monopolizam as relações que os países periféricos mantêm com o exterior. Isso é visível através das relações de parcerias que existem no comércio internacional ou na rede do transporte aéreo. O conjunto dessa estruturação Galtung define como violência estrutural. Essa violência estrutural funciona sem intervenção militar ou política e tira dos países periféricos a capacidade de realizar o seu desenvolvimento. Vamos conhecer agora como essas ideias se fizeram presentes na interpretação da dependência. Iniciaremos com o pensamento do André Gunder Frank. André Gunder Frank nasceu em Berlim, mas em 1933 deixou a Alemanha. Inicialmente mudou-se para a Suíça e depois para os Estados Unidos. Ele se formou em economia e recebeu o título de doutor pela Universidade de Chicago em 1957. Em 1961, ele iniciou uma longa viagem pela América Latina e África. Ele atuou na Universidade de Brasília e depois se mudou para o Chile, onde ele publicou o livro Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. Após o golpe militar de Pinochet, ele retornou para a Alemanha. Depois teve passagens pela Inglaterra, Holanda, Canadá e Estados Unidos. Frank cunhou a expressão do desenvolvimento do subdesenvolvimento. Os países periféricos têm a sua dinâmica própria, que é ligada à manutenção do desenvolvimento do centro. Há um desenvolvimento do subdesenvolvimento. Assim, desenvolvimento no centro e subdesenvolvimento estão ligados. A exploração que existe entre centro e periferia se repete dentro dos países periféricos que conseguem, assim, produzir o excedente econômico que será transferido para o centro. Na opinião de Frank, na América Latina sempre houve capitalismo, pois, apesar de formas de produção diferentes, sempre houve produção para o mercado mundial. Ele identificou para a América Latina uma dinâmica com as seguintes características. Primeiro, o centro da periferia somente tem um potencial reduzido de desenvolvimento, diferente dos centros das economias centrais. Segundo,
A periferia se desenvolve sempre em momentos de fraqueza do centro. Por exemplo, as guerras napoleônicas permitiram a independência na América Latina. E a crise de 1929 iniciou a industrialização. Terceiro ponto. As regiões menos desenvolvidas dos países periféricos são aqueles que tiveram as relações mais estreitas com os centros. Por exemplo, as minas em Peru, em México, ou no Caribe, o Nordeste brasileiro, por exemplo. Né? Quarto ponto. O latifúndio, que tem traços do sistema feudal, sempre foi uma empresa capitalista com orientação para o mercado internacional. Inicialmente foram destinadas para prestar suporte aos territórios de mineração. Nunca foram o resultado de uma expansão do sistema feudal europeu. Frank nega contra a teoria da modernização a existência de um setor tradicional na América Latina. E com isso, as recomendações da teoria não têm validade. Podemos concluir que autores neomarxistas integraram a argumentação de Prebisch dentro da teoria do imperialismo de Lenin e assim formaram uma posição que defendeu que os problemas do desenvolvimento dos países periféricos não se explicam por fatores internos, sejam eles de cunho econômico, cultural ou de valores, mas pela inserção dos países periféricos no comércio internacional. Dessa maneira, não há como esperar um processo de desenvolvimento nesses países. O que se espera é um desenvolvimento do subdesenvolvimento. A apresentação da vertente nacionalista ou reformista será mais breve, já que discutiremos com mais profundidade as ideias no nosso encontro. Diferente de Frank, Cardoso e Faleto incluíram na sua análise do subdesenvolvimento as condições específicas das formações históricas dos países latino-americanos. O enfoque está na descrição de situações concretas de dependência que existem entre centro e periferia. Na sua análise, o subdesenvolvimento dos países latino-americanos não é somente resultado da transferência de recursos da periferia para o centro, mas também resultado de uma transformação estrutural dentro das sociedades periféricas em função dessas relações entre centro e periferia. Essa estrutura faz com que a exploração externa corresponde a uma exploração interna. O subdesenvolvimento se resolve somente depois de mudanças nas relações internas e externas. Em relação à discussão de dependência no Caribe e na África, já falei que não vamos ter espaço aqui para aprofundar. Só quero chamar a atenção para os trabalhos de Beckford e Polanyi-Levitt em relação ao Caribe, onde eles destacam que a atuação dos colonizadores não deixou espaço para o setor tradicional, simplesmente porque houve uma eliminação radical da população tradicional e sua substituição por trabalho escravo. Os trabalhos sobre a África chamam a atenção para um fenômeno interessante, que é a formação de estruturas de classes nas sociedades agrícolas africanas. Então, a estruturação não é mais ligada à economia, posse ou não de meios de produção, mas há uma posição, há um acesso aos recursos públicos. Em outras palavras, se forma uma classe específica de
funcionários, altos funcionários do Estado. O pensamento dependentista foi uma corrente de ideias que teve uma recepção forte no mundo intelectual fora da América Latina, sobretudo na Europa. Ela se tornou parte integral das aulas sobre desenvolvimento nas principais universidades. A dependência ofereceu uma construção intelectual que possibilitou juntar a crítica à sociedade moderna do mundo ocidental no final dos anos de 1960 com o apoio aos grupos e movimentos que lutaram na América Latina e na África por mudanças sociais. No entanto, essa fase hegemônica da dependência entrou em declínio no final dos anos de 1970 por vários motivos. O golpe militar em Chile, em 1972, retirou do grupo o seu respaldo institucional. Os intelectuais foram forçados a se exiliarem nos mais diversos países do mundo. A onda dos governos militares que tomou conta da América Latina direcionou o endereço dos intelectuais cada vez mais para problemas ligados às liberdades individuais e o reestabelecimento de estruturas democráticas. Por último, os sucessos econômicos dos tigres asiáticos mostraram que a condição de dependência não é algo que persiste para sempre. Ou até ocorrer uma mudança revolucionária nas relações internacionais. Desenvolvimento econômico se mostrou possível através da integração no mercado mundial. Vamos resumir. O pensamento dependentista que teve nas instituições acadêmicas de Santiago de Chile o seu berçário se formou a partir de uma modificação do pensamento da CEPAL. A vertente marxista se apoiou nessa construção em uma leitura latino-americana da teoria do imperialismo e do estruturalismo neomarxista. A vertente nacionalista ou reformista se concentrou sobretudo na análise das formações sociais e econômicas que constituem a dependência dos países latino-americanos. A dependência foi a última grande contribuição original das ciências sociais latino-americanas para as discussões sobre o desenvolvimento. As ideias perderam a sua força de convicção após o sucesso dos tigres asiáticos, que foram escolhidos como símbolo para falsificar os enunciados da dependência. Muito obrigado pela sua atenção.